Oi, galera linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Jessé Maia de Oliveira aqui de novo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que aqui nos acompanha. Inscreva-se, obtenha atualizações de nossos vídeos, favorite, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha para geral, badala o sininho para você ser notificado quanto updates de nossos conteúdos, faz aquele uhul, show de bola por demais. Temos certeza que o nosso trabalho ser-lhe-á de grande monta e esta é a Expo Cristã em seu último dia. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui dentro, pessoal. Quem é que a gente vai abordar aqui? Então, vamos bora girar, pessoal. Girando, 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 girando. Ihu! Roda, 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 caranguejo, peixe, Conheçam a Abramos e proteja os seus direitos autorais. Quem vai falar sobre é Marcelo Seródio. Olá, pessoal. Bom, para quem não me conhece, o apresentador já disse meu nome. Eu trabalho na Abramos, na área artística, e o que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: você que está começando no mercado, não entre em estúdio, não suba no palco, não passe suas músicas adiante sem estar associado a uma sociedade arrecadadora de direitos autorais. Nós somos Abramos e você já está convidado para conhecer o nosso trabalho, que fica na Barra da Tijuca, no Downtown. E em que consiste a proteção que vocês fazem aos direitos autorais? Como é que é o modus facendi da empresa? A Abramos é uma sociedade sem fins lucrativos. Ela foi criada há 43 anos para justamente cuidar da vida profissional dos músicos, dos artistas, dos compositores. Isso envolve também os direitos do produtor fonográfico, que é o dono da gravação, e da editora, que administra as obras dos autores. Nós somos ligados ao ECAD. ECAD é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos. Eles passam essa arrecadação para as sociedades e as sociedades distribuem para os seus titulares. Música aqui nós chamamos de obra, gravação chamamos de fonograma. E os nossos associados são os titulares dos trabalhos, seja como intérprete, seja como músico participante, como compositor ou como produtor fonográfico. Vocês trabalham de pequenos a grandes artistas, né? Sim, dos iniciantes a grandes artistas. No meio gospel, Aline Barros, Fernandinho, enfim, é uma infinidade de músicos e ministérios. E o nosso palco aqui, o line-up da feira é quase todo nosso. Então, dá aqui para vocês um pouquinho do trabalho da Abramos por Marcelo Seródio, um dos CEOs da empresa. Tu é CEO da... Não, eu não sou CEO. Eu trabalho no departamento artístico. A minha função é captar talentos. Tá aqui, um captador de talentos, uma pessoa que cuida da parte artística do local, dando uma contribuição aqui para nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso e vida longa. Mostra aí, Mundial News. Isso, tá aparecendo o tempo todo. Valeu! Valeu, muito obrigado. Pessoal, o que não te contaram? O que não te disseram? O que vocês não souberam? Tá aparecendo aquela história do Chaves. Você não soube? Não, eu não soube. Não te disseram? Não, não me disseram. Não te contaram? Não, não me contaram. A respeito do casamento e também relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, a dose alta, cavalar que a gente está tendo nas estatísticas de feminicídio e qual é a perspectiva legal e bíblica acerca disso. Para falar sobre, nós temos o casal Alessandra Batista e Sebastião Silva, que estão engajados nesse mistério. É um prazer a gente estar falando aqui hoje com o Gessé. E a gente tem essa obra, né? Eu sou advogada, especialista na área de violência doméstica E intrafamiliar. tu também? Não, sou esposo da advogada. Um Continuando. esposo maravilhoso que trabalha comigo. Essa é uma obra que a gente faz em família, porque a gente entende que o combate efetivo à violência doméstica é um dos assuntos necessários. E essa obra foi escrita porque Deus me inspirou para que a gente falasse justamente dessa questão da violência doméstica. Primeiro, que a violência doméstica ela é pecado como qualquer outro. E o pecado a gente denuncia, não oculta. E a gente precisa de orientação, por quê? Porque quando essa mulher está sujeita, por exemplo, à violência psicológica, ou física, ou patrimonial, ou sexual, ou propriamente a física, essa mulher precisa de orientação para romper o ciclo. Por quê? Porque além de pecado, a violência doméstica é crime. E a gente precisa de orientação para deixar de espiritualizar o abuso. Então, o nosso aconselhamento e acolhimento, ele precisa ter precisão
para que aquele ciclo de violência seja interrompido. Por que quando uma mulher está sofrendo a violência psicológica, a gente insiste e permite que ela continue sofrendo o abuso físico, o abuso emocional e diz para ela, continua orando. Então, se uma mulher está sofrendo violência doméstica, a gente não pode dizer para ela só orar. A gente precisa dar a ela a chave e a possibilidade de identificar o abuso como tal, como crime, e que ela tenha ferramentas para ela mesma romper esse ciclo. Quer complementar? Ó? Ah, perfeito. Nosso trabalho aqui dentro da ESP Cristã é preparar a igreja. A igreja precisa estar preparada para esse boom do feminicídio e da violência doméstica, que é um fato, ele acontece. Sim. 40% das mulheres agredidas pelo feminicídio e pela violência doméstica está dentro do lar cristão. Então, a igreja precisa estar preparada. E esse é o nosso trabalho, esse é o ministério desenvolvido pela doutora Alessandra Batista. Ela, advogada, e tu? Obreiro da ADVEC. Somos trabalhadores da obra. Lá na sede, na Penha, não Na é? sede da Penha, isso. Exatamente, visitei, conheci pessoalmente É. o pastor Silas Malafaia. Isso, Poxa, isso. deu um show de solicitude. Nós somos chancelados por eles. Tá? Existe o GOC, que é o Grupo Operativo Cristão, que trabalha dentro da ADVEC. Ele tem toda essa liberdade para ter esses profissionais prontos para receber essas mulheres que sofrem pela violência doméstica e pelo feminicídio também. Exatamente. Estou me lembrando de uma pregação do Silas Malafaia, em que ele disse o seguinte: coloquei dois homens, o Dudão e o Zeninho, um que ele estava falando de um obreiro dele que maltratava a mulher e depois disse que ia dar queixa dele na delegacia. Eu tenho autoridade do céu que se você bater na cara da tua mulher mais uma vez, tu vai ter que dar na cara do Didi e do Zeninho. Ia resolver com ele, né, na verdade, né? Porque ele não aceita. Ele não aceita esse tipo de coisa dentro da própria igreja. Homem que é homem não bate, né? Não bate em mulher. Ele pode se dizer tudo, menos cristão. E você tinha falado comigo em off sobre a perspectiva bíblica com relação à violência doméstica e o que a Bíblia endossa sobre algumas regalias, vamos dizer assim, regalias que a mulher tem. Então, a gente, olha só, para o feminismo, o problema são as masculinidades. O feminismo, o problema é o homem. O que a gente diz é o seguinte, o problema, na verdade, a igreja já identifica que é o diabo, a velha serpente. Quando o pecado entra no mundo, tudo foi desvirtuado. Agora, a defesa incontestável da mulher é de Deus. Deus já defende as mulheres desde que o mundo é mundo. E eu provo isso e até desafio qualquer feminista a vir conversar comigo. Em 1406 a.C., a gente teve o primeiro formal de partilha que foi celebrado a favor de 5 meninas, as filhas de Zelofeade. Isso está registrado em Números 27. Quando a história se desenvolve no Ocidente, somente a partir de 1916, a gente veio discutir o direito da mulher herdar. Ou seja, se Deus não defendesse as meninas lá no episódio das filhas de Zelofeade, nós não teríamos partilha para as mulheres não herdariam. Ou seja, com isso, a gente desconstrói o fundamento de que o feminismo defende as mulheres. Porque, na verdade, quem defende as mulheres é Jesus, desde sempre. E é desse jeito que é por quê? E não E não o feminismo. Então, o que a gente precisa, na verdade, é um direcionamento e a gente precisa trazer à luz o destaque dessas mulheres que são potentes, são preciosas e foram criadas para a liberdade em Cristo e não para serem surradas. A submissão não é um selo que dá legitimidade para maus tratos. Então, na verdade, nós temos toda a liberdade em Cristo e uma das liberdades que nós possuímos é o direito de viver uma vida livre da violência doméstica. Então, tá aqui. Alessandra Silva e Sebastião Silva. Na verdade, é Alessandra Batista, né? Você prefere assim? Isso aí. Alessandra Batista. Alessandra Batista e Sebastião Silva, muito obrigado. Nada. Deus abençoe. Deus abençoe vocês e homens. Venham combater a violência doméstica dentro da igreja. Deus abençoe. Obrigada, Gessé. Que você seja muito próspero nesse trabalho. A gente agradece a oportunidade de estar divulgando essa obra. Procura lá no Instagram, alessandrabatista.lmp, e o livro está em todos os canais, na Amazon e outros. Você pode encontrar o livro lá. Valeu! Um, dois, três e já. Caramba! Cara, isso vai pra caixa preta e rosa. Caixa preta e rosa dos erros de gravação. Vou colocar. Caixa preta e rosa. Ai, ai.
Muito bem, pessoal. A Rádio El Shaddai barra 93 FM não está parando de botar gente aqui para poder trabalhar. Hoje está cobrindo o evento ninguém mais, ninguém menos do que uma pessoa que tem uma longa trajetória já na emissora, Marcela Bastos. Como foi o começo dos seus trabalhos aqui na Rádio El Shaddai? Você já tinha trabalhado em outro veículo de comunicação? Quando eu cheguei para trabalhar na 93 FM, eu estava recém-formada. Eu entrei no grupo MK de comunicação na época para trabalhar na revista. E aí, aquelas movimentações que acontecem. Rock Gospel era a revista? Isso aí, essas movimentações que acontecem no nosso ramo, movimentações que Deus faz. Eu fui chamada para começar a produzir o Debate 93. Foi assim que eu decidi, eles queriam uma jornalista como produtora. Ali eu comecei na produção do Debate 93, fui ampliando para a área do jornalismo. Eu continuo, na produção do Debate 93, co-apresentando ali com o JR. A gente tem programas Amigas, que é em janeiro, fevereiro e março. A gente tem o programa Casamento dos Sonhos. A gente tem todas as coberturas. É bom demais fazer parte. E vocês fazem tanto na rádio, como também vocês fazem externo para colocar no YouTube, né? Isso aí, exatamente. Hoje, com o YouTube, nós ampliamos. Então a gente pode chegar aos nossos ouvintes, não apenas com áudio, mas também com imagem. E aí a gente tem, por exemplo, o Casamento dos Sonhos, que é um programa da rádio, mas que acontece estritamente no YouTube. Está aí para vocês um pouquinho da trajetória de vida e das funções precípuas que ela ocupa dentro do jornalismo da Rádio 93 barra El Shaddai, a Marcela Bastos. Muito obrigado. Beijo, pessoal. Deus abençoe vocês. Valeu! Pleno News aqui e mais gente trabalhando em prol da divulgação, tanto da Expo Cristã como também da própria Rádio El Shaddai, a entrevista com os cantores e também com os locutores que fazem parte do Grupo MK. Monique Melo, há quanto tempo você está na Pleno News, nessa toada? No Pleno News eu estou há 5 anos, completei agora em outubro. Você já teve uma outra jornada dentro do jornalismo, outro veículo de comunicação no qual você já trabalhou? Eu comecei trabalhando e estagiando na revista Seleções, ou seja, jornalismo impresso, mas era uma revista mensal, é uma outra pegada, e depois eu fiquei alguns anos com assessoria. O jornalismo de rua, hard news e político, eu comecei mesmo, foi no Pleno News. Você só está dentro do Pleno News ou às vezes você aparece dentro da El Shaddai quando alguém te requisita para uma matéria? Não, eu estou apenas no Pleno News, sendo que no Pleno News eu faço um monte de coisas. Por exemplo, eu cubro eventos, mas eu também tenho um programa de política que se chama Pleno Time, todas as quartas-feiras ao meio-dia. A gente entrevista deputados, senadores, governadores, policiais, enfim. Toda sorte de autoridades, né? Toda sorte de potestades, como diz a própria Bíblia, vocês entrevistam, né? Exatamente. Toda sorte de autoridades a gente entrevista, porque o Pleno News, o público é majoritariamente de pessoas interessadas em política. Só que a gente também é voltado para o público cristão também. Também, principalmente entretenimento cristão, como é o caso da Expo Cristã, shows gospel, que também tem a plena cobertura da Pleno News e assim por diante. Exatamente. A gente está fazendo a cobertura aqui da Expo. Hoje é o último dia, nós estamos desde o primeiro aqui. Foram mais de 80 entrevistas. Meu Deus do céu, eu estou fazendo por volta disso aqui. 2 dias apenas que eu estou no evento, já devo ter abordado umas 80 pessoas aqui, umas 80 cabeças. Tudo isso? Cara, é assim, a vida de jornalista é essa, ainda mais, cara, jornalismo independente. O foco do Pleno News, tá, inclusive no vídeo que eu gravei com a Tamires, é o jornalismo independente. Exatamente, é o jornalismo independente e a gente tem um slogan, um legado, que é credibilidade não se negocia. Então não temos amarras com ninguém. Bem louco. Então, tá aqui, Monique Melo do portal Pleno News, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu! Esse quiosque aqui está cuspindo locutores. E aqui, adiante a mim, está a Lilitos Arrebatados, bons tempos. Luizinho Caju, em memória, o Malta Júnior e quem mais? A Rosane Félix também. Poxa, era um programa divertido quando tinha que ser e sério quando tinha que falar sério. Exatamente. Oi, gente, aqui é Lilitos Arrebatados.
Um beijo para todo mundo da Mundial News. Os Arrebatados continuam no ar há 23 anos pela Rádio 93 FM, todos os sábados, de 3 às 5 da tarde, no comando Lili, Alexandre Teixeira e Dedé. É algo que começou há muitos e muitos anos atrás e que Deus tem preservado até hoje. A gente levar uma mensagem para a juventude, para os jovens, para os adolescentes, dizendo que Jesus está voltando e que existem muitos temas que precisam ser tratados ainda dentro da igreja para que isso aconteça de uma forma efetiva. A gente tem que ir para o céu. Então a gente tem que tratar tudo isso aqui para poder chegar e alcançar o prêmio da soberana vocação com o Senhor. Quanto tempo envolvida com rádio? São 23 anos de rádio, 23 anos no ar, ininterruptos com programas Arrebatados pela 93. Só faz os Arrebatados ou faz algum outro quando te chama? Eu só faço os Arrebatados, tá? Só faço os Arrebatados. Então, tá aqui pra vocês, a Lili dos Arrebatados. Que beleza, que simpatia. Muito obrigado. Obrigada, gente. Um beijão pra vocês. Foi um prazer falar com vocês. E acessa a gente lá, Rádio 93 FM. Um beijo, Mundial News. Valeu! Mais uma vez, a caixinha de surpresas da Rádio El Shaddai se abre com uma menina que tem uma longa trajetória dentro do rádio. Ela trabalhou não somente na Rádio El Shaddai, onde ela foi e voltou, e ela trabalhou também na Rádio Gospel FM, dentre outros veículos de comunicação. Cláudia Matos, e você apresentava o Madrugada do Carinho, se eu me lembro bem. Menino, você lembrou disso, verdade. Eu entrei na 93 como folguista, depois teve toda uma transformação lá, renovação de programação, e aí a Madrugada do Carinho ficou comigo, de 1 às 5 da manhã lá na 93. Era o Sidney Gonçalves, depois passou a ser você, né? Não, na realidade era um outro locutor, aí o Cid fazia também outro horário. Além do Madrugada com Carinho, você estava de manhã cedo, no domingo, fazendo a programação enquanto locutora folguista, enquanto final de semana. Você era uma espécie de Nena Martínez da Rádio El Shaddai. Cara, grande Nena Martínez, cara. Eu era e ainda sou, né? Meio que o Coringa da 93. Eu fiz todos os horários, todos. Fiquei 2 anos no Café com Crente também, fiquei como locutora titular, mas eu fiz o Bom Dia, Caravana, 93 Radical, Noite Feliz. Fiz todas as programações de sábado e domingo. Agora eu tô com Domingo Show lá na 93. De manhãzinha até a tarde, mais ou menos, né? É de final da manhã, das 11 até as 4 horas. Fora a Rádio Gospel e a Rádio El Shaddai, você já atuou em outros veículos de comunicação? Vários, né? Trabalhei em praticamente todas as emissoras evangélicas aqui do Rio de Janeiro. Fiz Gospel FM por mais de uma vez, eu trabalhei lá umas 3 ou 4 vezes. E é legal porque eu tenho isso de deixar as rádios, né, a porta das emissoras sempre aberta, e eu tenho muito carinho e orgulho disso, né? Porque eu sempre deixo essa porta aberta, sempre me convidam de novo. Por exemplo, na Rede Transamérica, trabalhei 2 vezes. Trabalhei também no Tema Globo de Rádio, na Globo FM. Trabalhei na Rádio Cidade. Você é a voz da Globo FM, assim. Cara, trabalhei um tempinho. Rádio Cidade, né? Trabalhei na Rádio Cidade também, a Rádio Rock e várias outras. Exatamente. E agora tá com a El Shaddai e, cara, ninguém consegue te tirar dali, né? Voltei pra minha casa, né? E eu amo estar com essa família. A gente tá aí às portas do Louvorzão 93 e é um prazer estar de volta na rádio. É engraçado falar sobre isso, a rádio que me construiu. A rádio que abriu foi a minha primeira emissora como locutora, então eu meio que tava tateando no escuro, tava aprendendo. E aí agora eu volto depois de 26 anos. Então, tá aqui, gente, pra vocês, Cláudia Matos, sua trajetória, suas vidas, suas histórias, os seus vai e vens de rádio, porque, ô mulher, pra ser bem recebida. Amém. Muito obrigado. Obrigada a vocês, Deus abençoe. Valeu! Aqui comigo está um veterano de rádio, ele que hoje está na Rádio 93, ele já trabalhou em outras emissoras de rádio nesse mundel afora aí, nesse Rio de Janeiro, de meu Deus do céu. Ele já falou comigo ano passado e está voltando aqui a falar. Ele continua vivo e continua na rádio. É o Shaddai, Roberto Vidal. Fala, meu irmão, tudo bem? Graça e paz, um abraço para todos aí. Quero dizer que é uma alegria poder participar com vocês aqui. E quero dizer o seguinte, meu irmão. Leve a palavra de Deus para onde você for. A gente está em meio a tanto barulho aqui, mas olha, o que estiver captando da minha voz aí ao seu encontro, você seja tocado, edificado e fortalecido pelo poder do Senhor Jesus. Estou lá na 93, sempre de 8 às 11 horas da manhã, com o Bom Dia 93.
Eu sempre fecho, né, meu amigo? Fé no Pai que o inimigo cai. Aquele abraço. Beleza, então. Muito obrigado, meu filho, pela sua participação aqui. Mais uma vez, com o quinhão da sua colaboração. Valeu, meu irmão. Obrigado. Um abração. Valeu! Autoridade espiritual depende de quem? Não é, pastor Silas? A autoridade espiritual depende de Deus, que reveste alguém de autoridade espiritual. E você entender, como ovelha, que você precisa de uma autoridade espiritual. Todos nós precisamos de uma autoridade espiritual. A autoridade espiritual não é guru. A autoridade espiritual não é para manipular você. A autoridade espiritual desempenha a sua chamada baseada exclusivamente no limite da palavra de Deus. Não é para mandar, não é para fazer o que quer com a sua vida. É o conhecimento acima da média da palavra de Deus, muitas e muitas vezes. Não, a autoridade espiritual é alguém revestido por Deus para guiar o povo de Deus, que o povo de Deus é ovelha. A Bíblia faz analogia de ovelha, pastor. Então, uma ovelha precisa de ser guiada, precisa de uma autoridade espiritual. Então, tá aqui, rapidinho, rapidaço, porque tu tem uma clientela para atender. Obrigado, pastor Silas. Eu fico te devendo uma foto, tá? Valeu! Gente, eu tô aqui com essa criatura que é uma fofura chamada Raíssa Lima, que ela vai falar um pouquinho sobre como que ela começou na música. Parece que você canta desde quando era bem pequititinha assim, né? A paz do Senhor para todos. Eu canto desde quando eu tinha 3 anos de idade, então muitos anos que o Senhor vem falando comigo, vem tocando no meu coração, me dando inspiração para a música, para os louvores. E é uma benção, eu amo louvar, eu amo estar na presença de Deus e cantar para Jesus. Ah, tá. E você tem uma música de trabalho, a qual já tá com 25, 26 mil visitas. Canta ela para mim, canta. Isso, é Eterno Deus. O nome da minha música é Eterno Deus. Já está em todas as plataformas digitais, no YouTube. E tem sido uma bênção, uma grande bênção do Senhor. Canta a música, canta, dá uma palhinha. Não há impossíveis para ti. Não há outro Deus além de ti. Tu és o mesmo Deus de ontem e hoje e para sempre será. Bravo! Uau! Beleza, vale a pena vocês apreciarem o talento dessa menina, louvando e adorando a Deus com suas canções. Lá no YouTube, também nas plataformas digitais. Raíssa Lima, muito obrigado. Obrigada, Deus abençoe. Valeu! Olha só, gente. Quem foi que disse que não tem obra de arte no evento? Aqui nós temos alguns trabalhos aqui com um grau de realismo sensacional. Infelizmente, a autora desses quadros aqui não está, mas a gente tem o Consolo, que é a menina que faz esses trabalhos aqui, esse é o primeiro deles, e de tantos outros tão bonito quanto, que não pertence a nenhum movimento sectário. O movimento que tem aqui é o movimento celestial, e ela vai comentar sobre essa e mais outras obras que ela tem. Luíse Viana, tá aqui ela, linda e plena e focada. Boa tarde, pessoal. Aqui com o meu amigo Gessé, apresentando um pouco dessa obra. Jesus, ele me inspirou a falar sobre as 7 cores que representam a aliança, e o Senhor vai tratar primeiro como a primeira aliança, quando ele decidiu que não iria mais dizimar a sociedade, né? Como o marco, a primeira vez que aparece o arco da aliança, foi quando o Senhor falou: eu não vou mais dizimar a terra. Não adianta ninguém ser juízo. Pois é. Aí ele vem com o arco da aliança, e Jesus vem com um resgate completo, redenção completa, porque ele é o mediador de uma nova aliança, segundo Hebreus 9 e 15. Então eu fiz essa obra, né, usando as 7 cores da aliança. E não 6 como certas pessoas querem pintar. Né, e colocando o centro de tudo aqui, que é o amor de Cristo, que ele é a fonte de vida. Ele é a minha fonte de inspiração, ele é o meio por onde eu produzo as coisas. E aqui bem pequenininho, em prata, não sei se dá para perceber,
Tá aqui, ó, comprados por um alto preço, porque foi pela graça que nós fomos perdoados. E com um coração contrito, com um coração de manteiga derretida e não com um coração de pedra. Principalmente por essas pessoas que dizem que têm muito mais amor, mas que na verdade cospem fogo consumidor das trevas em cima dos outros, né? Querem impor sua ideologia, impor suas ideias, impor seus quereres em cima do próximo. Eu tô cagando para cancelamento em bom português, então a gente pode falar assim, né? No, God! Sim. E Jesus falou muito no meu coração que a gente não pode abrir mão daquilo que é do reino de Deus. O arco da aliança é nosso, então a gente precisa ter essa consciência de trazer a palavra de Deus em tudo que a gente faz, ter criatividade e ser livre para criar, porque foi pela graça que nós fomos salvos e nós somos livres em Cristo Jesus. E continuando, o vaso de alabastro que foi rejuntado, o vaso quebrado, que eram de obras da carne e que se transformaram em frutos do Espírito através da água viva. Exatamente. Então essa água viva, que é a água da palavra de Deus, a gente não pode nunca sair da palavra de Deus, ela é a nossa base, é o nosso fundamento. Né, junto com o fruto do Evangelho, gerando aqui vida nesse vaso. E lembrando de que Deus nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Aqui nós temos esse resgate. Então essas obras da carne vão sendo eliminadas, saindo desse vaso. E o sangue de Jesus Cristo, ele vai construindo e restaurando esse vaso e gerando o fruto do Espírito. E continuando, parece que você recebeu um insight, dando conta do que foi essa mão divina que você fez aí com uns escritos em uma espiral, né? Uma espiral descendente, né? Porque sai do espaço e vai para a mão do Senhor. E essa aí o Senhor me inspirou também, foi numa fase de oração, e aí eu estava pedindo inspiração para fazer uma arte para as crianças da minha igreja, e aí eu vi a mão do Senhor, assim, várias mãos assim, com sangue, representando o sangue de Jesus Cristo que estaria protegendo as crianças. E aí, quando eu fui orando, assim, o Senhor ministrou no meu coração, o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. Aí eu fiquei assim, nossa, será que eu nunca ouvi isso? Não tinha visto. E aí eu coloquei para fazer uma pesquisa e eu verifiquei que existe um versículo que fala exatamente isso. E eu coloquei o versículo aqui completo, que diz: Jesus, o mediador da nova aliança e do seu sangue derramado, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Então é através do sangue de Jesus Cristo que a gente consegue acessar ao Pai. E essa obra também é sua, né? Se aproximando do trono, como é que é? Essa obra surgiu num momento de oração muito profunda, onde eu precisava perceber onde estava Deus na minha vida. E eu via o trono de Deus muito, muito distante. Eu estava orando e falei, Jesus, mas por que o trono está tão longe? E aí eu perguntei, Jesus, eu posso chegar até o trono de Deus Pai? E aí Jesus, ele foi na minha frente, assim, mentalmente. E aí ele construiu um caminho de sangue até o trono de Deus. Ele voltou e dançou comigo até o trono de Deus. E só quem acredita no homem espiritual consegue compreender o que eu tô falando. E aí eu pude chegar até o trono de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Então aqui tá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Aqui eu botei em inglês também, Jesus said, I'm the way, the truth and the life. E aqui, né, continuando, porque não tem como a gente chegar ao trono de Deus se não for através do sangue de Jesus Cristo. Então aqui é uma obra mostrando a obra de redenção e de resgate através de Jesus Cristo. E vou resumir com duas palavras: parabéns. O homem carnal vive o que vê, o espiritual, ele crê naquilo que não vê, e a gente está vendo aqui algo que ninguém conseguiu tanger. Paulo até tentou tanger, mas quando ele tentou, ele ficou cego. Saulo, Saulo, por que me persegues? No caminho de Damasco, exatamente, em que ele acabou ficando cego e depois ele recuperou a visão. Eu espero que as minhas obras mostrem para vocês que o único caminho até Deus é através de Jesus Cristo. Então, a gente precisa ver esse caminho de arrependimento para a gente ter cada dia mais ser cheio do Espírito Santo e viver essa vida completa com Ele. Então tá aqui a Kiane Kramaric brasileira, Luiz Viana, muito obrigado. Obrigada a você. Valeu. Gênesis, o acaso não existe. Algum paralelo entre o primeiro livro da Bíblia, a criação do mundo em 6 dias para no 7º Deus descansar, e a vida desse casal que aqui está, Rodrigo Bernardo e Caroline Verdun, que tiveram, através de um sonho,
gêmeas univitelinas, só que nem tudo era um mar de rosas, nem tudo eram flores. Quem nunca passou por uma situação da vida que se sentiu destruído? A sensação de como o chão tivesse se aberto e você estivesse caindo em uma queda livre. Talvez você esteja se sentindo assim agora. No nosso caso, depois de uma planejada gravidez, Carol engravidou, minha esposa, né? Seguimos todos os protocolos, os médicos, fizemos uma ultrassonografia, estava tudo lindo, tudo perfeito, até que eu tive um sonho. E nesse sonho, com muita realidade, um sonho muito real, eu vi uma ultrassonografia, eu vi um feto e uma mão perto do pé. E eu perguntava, o que essa mão está fazendo aí se só tem um bebê? E uma voz falava, então, são 2 bebês, um está escondido atrás do outro, e vocês vão descobrir na próxima outra. Quando eu acordei pela manhã, o Espírito Santo falou no meu coração de uma forma profunda que tinha mais. E aí eu perguntei a Carol se ela tinha sonhado algo, e não contei meu sonho. E aí ela, qual que é o seu sonho, amor? Eu que não costumo sonhar muito, né? Quando lembro do sonho, quando eu acordo, eu acredito que tem algum significado. Quando ele me perguntou se eu tinha sonhado alguma coisa, eu perguntei para ele por quê, porque eu sabia que algo estava acontecendo. Eu sonhei com 2 meninas de costa, elas tinham a mesma altura, vestidinho rosa. No sonho eu sabia que elas eram gêmeas e que elas eram nossas filhas. A partir dali, iniciamos um processo de muita dor, porque até então, até quase o final da gestação, a expectativa da medicina é que ela não poderia nascer e sobreviver, ela nasceria e morreria. Ela estaria produzindo só enquanto estivesse no útero. Passamos por muitos médicos, no final da gravidez tivemos várias intercorrências. Entretanto, o Senhor me deu um sonho no final da gravidez e nesse sonho algo tinha sumido e eu sabia que aquele bebezinho ainda teria algumas questões que necessitaria de cirurgia, porém o mais grave teria sumido. Assim aconteceu. Elas nasceram, foi um grande desafio. Hoje elas têm 8 anos de vida. A Luísa já passou por 13 cirurgias. Ainda teremos outras pela frente ainda. Entretanto, ela surpreende toda a medicina. Ela é uma criança saudável, ela vai para a escola, não tem nenhum déficit cognitivo. Ela anda mesmo tendo tido mielomeningocele. E o livro, ele nasce fazendo um paralelo dos 7 dias de criação. Gênesis, o acaso não existe, trazendo um propósito para as nossas dores. Nós não somos filho do acaso, você não é um filho do acaso. As nossas dores, elas têm propósito. E dentro desses 7 dias, nós começamos com o primeiro dia, que é o Haja Luz de Deus, quando nós estamos sem forma e vazio, assolados pelos infortúnios da vida, e passamos por vários processos. Então, o livro que nós falamos de emoção, de como lidar com a dor, como lidar com a fé diante da dor, como lidar com o outro quando nós sentimos dor. E terminamos no 7º capítulo em lugar de paz. Porque apesar da vida ser muito desafiadora, Deus é bom, Ele cuida de nós, Ele nos ama e o livro ele vai te conduzir para um lugar de paz. Não é sobre o que se passa fora, é sobre como nós encaramos dentro os desafios da vida. Bom, e essa gênese desafiadora que vocês tiveram, não foi por acaso, nada na vida de vocês foi algo fortuito, na verdade, teve realmente o propósito de Deus. Você quer falar mais alguma coisa? Tudo contribui, né, para o bem daqueles que amam Deus e, assim, com certeza veio para um propósito. A Luísa, ela é um milagre, a Luísa e a Sofia, inclusive ela chegou ali agora. Vem cá, filha. Ô, meu Deus, chega mais, meu bebê, isso. Vem cá, filha. Opa, meu Deus, isso aqui é milagre, cara. Nem parece que uma delas fez 13 cirurgias, porque são 2 milagres, cara. São 2 milagres. Quem é quem aqui? Essa aqui é a Sofia. E essa é a Luísa. Essa daqui é a Luísa. Oh, meu Deus, que bênção. Ela é uma criança resiliente, né? É alegre, é feliz e mesmo passando por vários desafios, ela vem para mostrar que nós temos um Deus que cuida da gente nos detalhes e a gente pode passar por momentos difíceis, que for que Ele está conosco. E assim, até para pontuar, porque é a família que tem que lidar com isso. A perspectiva de lidar com a fé de desafios. E aí tem a Sofia, que é a irmã gêmea dela. Então, para a Sofia, é desafiador os desafios da irmã. Eu lembro, uma curiosidade, quando elas nasceram, na primeira cirurgia da Luísa, a Sofia não parava de chorar. Ela estava na UTI e chorava muito. E aí a enfermeira me relatou que ela chegou para a Sofia e explicou para ela que a irmã dela tinha ido fazer uma cirurgia e que ela ia ficar bem e que tudo ficaria bem. E na mesma hora ela se acalmou e parou de chorar. Então, o desafio é da família. E o que eu tenho para dizer é que
Deus é bom, independente de circunstância, e que Ele está no controle de tudo. Existe um propósito em todas as coisas. E mais uma vez eu reitero, você não é filho do acaso. O acaso não existe. Por mais difícil que possa estar a sua vida, existe beleza no mais rigoroso inverno que a nossa alma possa enfrentar. Então tá aqui para vocês, Sofia e Luiz, 2 milagres de Deus aqui. O acaso não existe, através de Rodrigo Bernardo e Carol Verdano. Muito obrigado. Gente, grande abraço, beijo no coração. Obrigada. Manda beijo aqui as duas para a câmera. Manda beijo, isso. Valeu! Tchau, tchau. É isso aí, gente. Assim sendo, vamos ficando por aqui. Prometendo voltar se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir com mais entrevistas na Expo Cristã, tá bom? E lembre-se, com Deus à frente você é mais que vencedor. Fiquem todos com Ele, portanto, e como sempre a gente se vê. One more time. See you later.